Então hoje é a nossa aula sobre a papisa, a sacerdotisa do tarô. Aqui é o tarô egípcio, que eu gosto muito, acho muito bonito. E hoje nós vamos falar desse arcano que representa na árvore da vida, da cabala hermética, esse caminho que vai da coroa, Keter, a Binah, tá? Que é a primeira séfira do pilar da severidade. A aula passada nós vimos o mago, que é esse caminho, é chamado 11º caminho, né? Porque as séfiras também são caminhos, são 10 séfiras, né? E aí o 11º caminho seria esse, o mago. O 12º seria esse, que está ligado à sacerdotisa e está ligado à letra Beth do alfabeto hebraico, tá? Então a gente vai ver por que a sacerdotisa simboliza esse caminho, qual é a sua chave metafísica e qual é a sua aplicação prática na taromancia, né, na cartomancia. Não sei se vocês já estão percebendo, mas o interessante é que a coisa que a gente vem trazer nesse curso é justamente essa ideia de que a dimensão metafísica dos arcanos nos fornece a chave profunda de significação deles na cartomancia. Então, tanto no sentido metafísico como no sentido da cartomancia, ambos estão interligados. E é por isso que conhecer a dimensão metafísica do tarô é importante não só para um caminho espiritual, para um caminho de meditação no simbólico, como também para a cartomancia, para aqueles que são interessados em utilizar o tarô, seja para os diversos fins, né? Bom, então, para começar a falar da sacerdotisa, do arcano 2, é importante a gente entender que a chave numérica, né, a ideia do 2, já traz muita coisa, né? É por isso que a sacerdotisa está sempre entre duas colunas, né? Então, essas duas colunas significam a dualidade, a chave da dualidade. Se o mago, que a gente viu na aula passada, era a chave da unidade dinâmica, a natura naturans do Spinoza, né? Essa natureza invisível que é produtora e gestadora da natureza naturada, natureza naturada, natureza já física, compactada, a sacerdotisa ela vai simbolizar no plano da natureza a ideia de natura naturada. Lembre-se da chave, Deus, homem, natureza. Então aqui eu já antecipei dizendo que a sacerdotisa no plano da natureza é a natura naturada, né? Mas para a gente captar, vamos dizer assim, o problema, a questão metafísica fundamental da sacerdotisa é a gente retomar uma questão que é tanto a questão mais profunda da religião, quanto da filosofia, que é a questão da dualidade do bem e do mal. Esse problema do bem e do mal, esse problema da dualidade de todas as coisas, ele é um problema que existe na religião e existe na filosofia, porque, obviamente, são questões do gênero humano. E é interessante porque essa questão da dualidade do bem e do mal, da luz e da obscuridade, é tão radical, é um problema tão central do espírito, né, que no Gênesis, né, ali é dito que o ser humano é semelhante a Deus, porque agora ele é conhecedor do bem e do mal. Então, Adão, quando come o fruto, né, da árvore da vida, da árvore da ciência do bem e do mal, olha o nome da árvore, né? Ele se torna semelhante a Deus, na medida em que ele é conhecedor do bem e do mal. Então a gente viu que o mago, ele é mediador entre as forças da natureza, né, e as forças do arquétipo, né, as forças do divinas, né? Então o ser humano é o que purifica os elementos e o que ilumina, né? Então, ele tanto recebe para iluminar, como eleva para purificar através da sua própria vida. Então, no Gênesis, por que eu citei o Gênesis? Porque ali mostra que para o ser humano tornar-se semelhante ao divino, ele tem que ser conhecedor do bem e do mal, ou seja, estar ciente da dualidade radical da existência. Porque o próprio livre-arbítrio, né, ele só é possível nesse plano da dualidade. Ou seja, somente quando existe a dualidade que pode existir o livre-arbítrio, a capacidade da escolha do bem e a capacidade da escolha do mal. Então, o bem, o que seria o bem? O bem é a providência divina. Então, cabe ao ser humano compreender
como essa providência divina atua. E o mal, o que seria o mal? O mal, ele seria o oposto da providência divina. O mal, ele seria a queda. Ele seria, vamos dizer assim, uma ruptura, né, com a regra fundamental da existência, que é continuar o processo de purificação da natureza, né, continuar o parto da natureza em relação ao espírito. E aí o que acontece? Essa dualidade entre o bem e o mal, ela não pode ser uma dualidade irredutível, originária. Por quê? Porque se essa dualidade do bem e do mal fosse originária, a criação, a existência seria um pleno, vamos dizer assim, absurdo, né? Ou seja, se não houver uma vitória do bem sobre o mal, uma síntese entre o bem e o mal, a existência perde completamente o seu sentido. Porque uma dualidade radical do bem e do mal, estando em Deus, por exemplo, né, ela tornaria a existência, vamos dizer assim, um completo sem sentido. E no plano da cartomancia, né, da jogada, da tiragem, ela é justamente essa necessidade de você acessar a sua intuição, de você parar, refletir, observar, dar um tempo, meditar, senta, se acalma, observa. Não é à toa que ela está sentada. Ela é uma mulher, princípio passivo, sentada. Mas essa passividade é bastante ativa, porque ela está em estado de contemplação, em estado de meditação, em estado de ponderação. Não é à toa que lá no Raja Yoga se diz que a meditação é uma passividade ativa, né? É difícil dizer isso, né? Mas é uma espécie de parar, mas um parar muito ativo ao mesmo tempo, porque é um parar da reflexão, é um parar do silenciamento. Então saiu essa carta num jogo, para, se acalma, observa, reflete, acessa a sua intuição, né? Observa bem para onde você está indo, porque a rota, o tarô, né? Tarô, rota, a gente já viu isso nas outras aulas, né? O caminho, para onde você está indo, olha com calma, escuta a sua intuição, ela vai te ensinar o caminho. Então, a sacerdotisa também tem a ver com a porta da experiência mística. Se o mago é a experiência mística, a porta é a sacerdotisa, que é o silêncio, que é a contemplação. O silêncio, não da mente, mas o silêncio da alma, né? Um escutar essa voz que vem da nossa alma, né? Que vem desse sussurro do Espírito, nessa casa de Deus, nessa Betel, que é a nossa alma. Por isso está ligada à lua, e a lua está ligada à alma.